Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast e hoje nós vamos ter um novo episódio de frente com a Gabi. Opa, não é Gabi não, de frente com a Epi, isso mesmo. Estaremos recebendo aqui no nosso estúdio a senhora Epigenética. Isso, ela vai trazer várias dicas para nós sobre nossa vida, nossa saúde. Vai ser muito interessante. Então, fique aí, hein? E para começar, senhora Epi, nós gostaríamos de saber um pouco mais sobre você, sobre a sua história, de onde você vem. Você poderia nos explicar, por favor? Trabalho com o estudo de como o ambiente e o comportamento podem influenciar a expressão dos genes sem alterar a sequência do DNA. Em outras palavras, trato das mudanças que afetam a forma como os genes são ligados ou desligados, influenciando como nossas células funcionam, mas sem modificar o código genético em si. Os nossos genes, que formam o DNA, carregam as informações sobre quem somos. Eles são os responsáveis por dar os comandos para as células definirem características que vão desde a cor dos olhos até o funcionamento dos órgãos. Além disso, influenciam a propensão a doenças como, por exemplo, câncer ou diabetes. O termo epigenética resulta da junção das palavras epi, acima, mais genética. Sendo assim, ele faz referência às características que vão além da genética. Por muito tempo, acreditou-se que o nosso código genético seria responsável por determinar 100% do que somos. No entanto, hoje já se sabe que essa relação é bem mais complexa. O termo epigenética surgiu em 1942 pelo geneticista Conrad Waddington. Hoje, a epigenética se tornou uma disciplina-chave para compreender a regulação genética, o desenvolvimento e as doenças. E como isso funciona? A epigenética age como um controle de volume ou interruptor, que regula quais genes são ativados ou desativados. Isso acontece por meio de modificações químicas do DNA ou nas proteínas com as quais ele se associa, chamadas estonas. Essas modificações podem ser causadas por fatores externos, como a dieta ou estresse, e podem afetar funções importantes do corpo, como o crescimento celular, a resposta imune e até o envelhecimento. Um exemplo prático: se uma mãe vive em um ambiente muito estressante, o estresse pode alterar a expressão genética de seus filhos, ainda durante a gravidez. Isso pode afetar a forma como os filhos respondem ao estresse ou as suas células se comportam, mas sem alterar o DNA deles. Como você se descreveria para alguém que nunca ouviu falar de você? Imagine que o seu DNA é como um livro gigante de receitas, onde cada gene é uma receita que tem um papel específico, como fazer um bolo de chocolate ou preparar uma sopa. Cada receita ou gene tem um conjunto de instruções para fazer algo no seu corpo, como controlar a cor dos seus olhos, o seu cabelo ou como o seu coração bate. Agora, a epigenética é como uma mão invisível que pode virar as páginas deste livro de receitas e decidir quais receitas serão feitas ou não, sem mudar o conteúdo real do livro. Então, mesmo que o livro de receitas, o seu DNA, seja o mesmo, a mão invisível pode escolher quais receitas são seguidas em diferentes momentos ou situações. Por exemplo, imagine que você mora em um lugar com muito estresse ou come muitos alimentos processados. A mão invisível, a epigenética, pode começar a marcar algumas receitas do livro, os genes, dizendo: essa receita vai ser feita agora, enquanto outras podem ser escondidas ou ignoradas por muito tempo. Isso pode afetar como você se sente, como a sua saúde muda ao longo da vida e até como você vai passar essa receita para os seus filhos. O melhor de tudo é que essa mão invisível pode ser influenciada por coisas que você faz, como dormir bem, praticar exercícios, comer alimentos saudáveis e até ser mais feliz. Então, embora o livro de receitas seja o mesmo para todos nós,
A maneira como a mão invisível, a epigenética, age pode mudar a forma como nos sentimos e como nossas receitas, os genes, se comportam. É como se você pudesse, de certa forma, editar o script da sua própria história genética. Então, a epigenética é como a direção artística do seu próprio livro de receitas, guiando como e quando cada receita será preparada, sem mudar o conteúdo do livro, mas fazendo toda a diferença naquilo que você vai experimentar e viver. Exemplos: se você dorme bem, come alimentos saudáveis, o marcador mágico pode ajudar a deixar as páginas mais claras, facilitando que seu corpo funcione bem. Se você é muito estressado ou não dorme o suficiente, o marcador pode escurecer algumas páginas, dificultando o seu corpo de funcionar da melhor maneira. E o mais incrível é que, se o marcador mágico for usado de forma positiva, ele pode ajudar as páginas da próxima geração a se tornarem melhores também, como se você estivesse ajudando o livro de histórias dos seus filhos a ser ainda mais legal. Muito bom. Você poderia nos falar também um pouco mais sobre o seu trabalho? Eu atuo como um controle de volume ou um interruptor, que regula quais genes são ativados ou desativados. Isso acontece por meio de modificações químicas do DNA ou nas proteínas com as quais ele se associa, as histonas. As modificações epigenéticas são a capacidade que o organismo humano tem de ativar ou desativar os genes. Isso se dá de acordo com o estilo de vida que levamos, e acontece sem que a estrutura do nosso DNA seja alterada. Esse processo é chamado de imprint genético ou imprint genômico, e são essas ativações as responsáveis pela formação das nossas primeiras características, ou seja, aquelas formadas ainda quando somos embriões. Em sua opinião, qual é o maior avanço em sua A carreira? descoberta do impacto das modificações epigenéticas na regulação da expressão gênica, como essas modificações podem ser herdadas ou influenciadas por fatores ambientais, como a dieta, estresse e toxinas, sem alterar a sequência do DNA. Esse avanço tem transformado a compreensão da biologia. Mais uma perguntinha para a Epi. Você sugere que o ambiente e os hábitos de vida e até os nossos relacionamentos podem modificar nossa expressão genética? Você acredita também que isso pode mudar o jeito das pessoas olharem para a nossa saúde e cuidados com o nosso próprio corpo? Sim, a epigenética transformou a maneira como entendemos a biologia e a hereditariedade. Ao invés de enxergar o DNA como um código fixo e imutável, agora sabemos que o comportamento dos genes pode ser influenciado por uma série de fatores ambientais, experiências de vida e interações com o meio ambiente. Essa compreensão tem implicações profundas para áreas como medicina, psicologia, saúde pública e biologia evolutiva, e promete novas fronteiras no tratamento de doenças complexas. Olá, mais uma pergunta para nossa querida Epi. Se você fosse um herói, qual você seria? A guardiã do equilíbrio. Alguém com habilidades especiais para proteger e restaurar a harmonia dentro do corpo humano, garantindo que os genes se expressem da maneira mais saudável possível, sem ser corrompidos por influências externas negativas. A minha missão seria manter o equilíbrio entre as forças genéticas e ambientais, regulando a expressão dos genes para promover a saúde e prevenir doenças. Mais uma questãozinha para nossa querida Epi responder. Se você pudesse enviar uma mensagem para o futuro da humanidade, algo que todos deveriam saber sobre epigenética, o que você iria dizer? O que você faz hoje molda o futuro de todos, inclusive das suas gerações. Suas escolhas, seus hábitos, seu ambiente e até suas emoções escrevem uma parte da história genética que será transmitida para as gerações que virão. Você não é apenas um produto dos seus genes, você é a expressão de um equilíbrio dinâmico entre os seus genes e o mundo ao seu redor. Preserve esse equilíbrio, cuide da saúde coletiva e de seu ambiente, pois o legado que você deixa é mais do que apenas o que você herda, é o que você ensina aos seus filhos, netos e ao planeta.